Bora assistir junto o vídeo do Daniel Penin da XP Investimentos. Eu já fiz entrevista de trampo para trabalhar na XP, mas acabou não dando certo. Os caras queriam um estagiário com 20 anos de experiência no mercado de trade e eu não pude fornecer isso para eles. Mas vamos ver o que o Daniel Penin tem a dizer sobre a XP aí, esse possível exposed, né, da empresa. No dia 12 de março de 2025, os olhos do mundo se fixaram na XP. O mundo inteiro começou a passar o pente fino. E cada fio de cabelo de cada operação do grupo XP começou a ser investigada. Pequena, desconhecida, com credibilidade duvidosa, XP eleva o tom contra a consultoria americana que fez acusação de pirâmide. Quem é Grizzly Research? Grizzly Research, chamada Grizzly Research, falou que a XP olha o Battle, mais ou menos como se fosse um esquema esquema de pirâmide, né? Como é conhecido como esquema de pirâmide. Continua a funcionar enquanto a XP for capaz de vender mais coins. Se você tem investimento na XP, melhor reavaliar a corretora que você está colocando seu dinheiro, beleza? Dá uma pensada, Investidor Sardinha, especialista no mercado financeiro e também youtuber, postou um vídeo lendo o relatório da Grizzly. XP Investimentos é um esquema de pirâmide? Vocês sabem que aqui eu vivo falando mal da XP, acho a XP uma das piores empresas mais nocivas do nosso mundo. O conteúdo dele... Investidor Sardinha é um canal bem interessante, viu? Pra quem quer entender sobre o mundo dos investimentos. Eu acompanho ele há bastante tempo, vi o canal dele crescer. É um cara bem profissional. Ficou menos de uma semana no ar e... evaporou. No entanto, qual foi o erro deles, Daniel? Pegou o seu investimento e enfiou no rabo. É isso, exatamente isso que a XP fez. Quando a Grizzly posta o relatório, ninguém fala nada aqui nos comentários. Quando a XP fala em remover vídeos e ameaça processar influenciadores, os comentários começam a vir em massa. Se você tá na mão desses caras aqui, você tá correndo risco. Mas, gente, quanto vocês ganharam pra me passar pra trás? E eles não falaram. Cara, não falaram. É inacreditável o que os caras fizeram com o Baltar. Os caras agiram de má fé. Pronto. Essas pessoas só ganham um bônus quando ganham o cliente. É um esquema predatório mesmo da XP. Cara, em que momento foi que a gente normalizou essa história? O Brasil inteiro me pediu a mesma coisa para contar uma nova história nesse canal. Falando em culpa, esse vídeo não vai O Daniel, ele é bem performático, né? Engraçado. Nenhuma acusação, mas vai fazer todas as perguntas. Como que a XP consegue transformar 50 mil reais em 17 milhões e meio em 9 anos? Como que um fundo de investimentos da XP está operando agora com quase 35.000% de rentabilidade? Por que o grupo XP é o melhor do mundo para administrar o próprio dinheiro e é o pior do mundo, segundo os processos, administrando o dinheiro dos outros? Só que a única pergunta que tá todo mundo pedindo é para responder se a XP tá fazendo alguma coisa errada. Só tem um jeito de responder essa pergunta. Descobrindo como uma empresa saiu da falência e se tornou bilionária. Investigando por que o Itaú Unibanco comprou 49,9% da XP em 2017 e agora tem 0%. E será que ele deixou de acreditar no impossível? E se você, do mesmo jeito que eu, tá achando difícil acreditar no impossível, se prepara porque hoje tem uma nova história. Não de milhões, nem de bilhões. Uma história de 1 trilhão. Nem de empresa, nem de corretora, nem de banco. De tudo isso e mais um pouco. Hoje você vai conhecer a história não contada da XP. É inegável que nos últimos anos a XP decolou aí. Qualquer lugar que você vá na internet, a XP ela é quase onipresente quando se trata de querer investir em questão de anúncio, pesquisa do Google. Então, rola muita grana aí nesse contexto. O mundo dos investimentos é uma selva. Touros, ursos, perigo em cada esquina. É por isso que nós, na Stratton Oakmont, nos orgulhamos de ser os melhores para orientá-lo na selva das finanças. Estabilidade, integridade, orgulho. Parece um filme isso daí. Stratton Oakmont Inc.
XP Investimentos é uma corretora de valores brasileira, fundada em 2001, é uma das maiores corretoras independentes do Brasil. A XP hoje é uma empresa de investimentos que tem mais ou menos 225 bilhões em ativos sob custódia, são mais de 1 milhão de clientes, são 3 marcas distintas, a gente tem a marca Rico, a marca Clear e a marca XP, são 700 escritórios Brasil afora. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos da adolescência, da infância, eu achei que eu poderia estar à frente da XP, ou seja, a pessoa que tinha sido demitida lá atrás e que se achou o pior dos homens do mundo, agora é a pessoa que está tentando transformar o mercado financeiro brasileiro, ajudando as pessoas a investirem melhor. Como que uma empresa que estava à beira da falência chegou até o bilhão? É a primeira coisa que você vai descobrir. Ainda no início da empresa, Guilherme precisou pedir dinheiro emprestado ao amigo Júlio Capoá para que conseguisse se manter e não quebrasse a empresa. Eu não tinha R$1.000 na minha conta e tinha uma empresa. E aí o Júlio, nosso ex-sócio aqui, né, Júlio, você me empresta R$5.000? Porque eu tô aqui, a vida tá dura, mas acho que a gente tá encontrando um caminho. Me emprestou R$5.000, a gente botou um anúncio no Jornal 0 Hora, curso Aprende a Investir na Bolsa de Valores, preço R$300. E apareceram 30 alunos. Os alunos acabaram virando clientes nossos. A gente entendeu que de fato era muito mais fácil convencer alguém a vir aprender com a gente e investir a consequência desse processo. Já deixando claro que esse documentário ele não é um documento judicial, né? Então isso não significa que a XP da noite pro dia virou o demônio na Terra. A gente sabe que dentro do mercado financeiro existem muitas coisas que são totalmente nocivas, tóxicas, mas nesse meio tempo aí, a empresa existe há muito tempo, nem sempre foi assim. Então acho que esse documentário vai ser mais pra gente entender aonde foi esse ponto de virada aí, pode ter acontecido. Teve o caso do Rodrigo Baltar, que eu já conheço o canal dele, ele fala de jogos, enfim, de computador. E a gente tem que levar em conta que o mercado financeiro, no termo mais brutão da coisa, ele é um mercado de aposta. Você tá apostando que tal ação, tal empresa vai continuar lucrando, vai continuar rendendo. É claro que você tem métodos de saber disso, de acordo com o histórico da empresa, enfim. Mas mesmo assim, ainda assim não é um mercado de certezas. Tanto que já foi mais do que dito por aí que investimento é para você potencializar o seu dinheiro e não para você fazer dinheiro. São raras as vezes que você realmente começa com R$0 no mercado financeiro e fica multimilionário só porque você investiu. Geralmente você precisa ganhar esse dinheiro ativamente e aí você potencializa ele no mercado. O Benchimol, fundador da XP, escreveu no LinkedIn, abre aspas, que tivemos os primeiros meses de superávit na empresa. Então a XP Investimentos não ganhou dinheiro com investimentos. Ela ganhou dinheiro com cursos. Mas tudo bem, não tem problema, né? Se o negócio é lucrativo, é hora de expandir. O próximo passo era sair dos cursos e ir para a corretagem. Ali por 2007, num de nossos jantares semanais, Clebinho me falou muito animado de uns garotos do Sul que tinham um negócio de educação e queriam lhe comprar a corretora. A conversa evoluiu, Clebinho me apresentou aos garotos, Guilherme Benchimol e Marcelo Baissonave. Em 2007 a gente comprou uma corretora de valores. Todo o dinheiro que a gente tinha acumulado até aquele momento, a gente colocou na compra dessa corretora. A gente comprou a XP Corretora, é a antiga American Invest Corretora. Em 2007, a American Invest Corretora era a última corretora do ranking da B3. O antigo dono, que era o Clebinho, foi a pessoa que fez essa operação com a gente. 7 anos se passam, então em 2014, a receita total da XP cresceu de 420 milhões em 2014 para 1,3 bilhão. Em 2016. Crescimento de 230%, enquanto o lucro líquido foi multiplicado por mais de 6 vezes, passando de 42 milhões para 261 milhões. Nessa época aqui, os cursos, que antes eram 100% da receita, agora são menos de 5% do montante. Aí eu te pergunto uma coisa, como que uma empresa que vivia só da venda de cursos, que não conseguia ganhar dinheiro com investimentos, do nada descobre um negócio tão lucrativo a ponto de abandonar os cursos e ganhar 261 milhões de reais em um ano? Eu não entendi nada. A XP foi condenada por ter operado contra os próprios clientes. Só que ela lucrou 117 milhões. Todos os bancos do Brasil ficaram interessados em fazer o mesmo tipo de negócio que eles estavam fazendo. Só que, para não existirem os mesmos problemas que a XP criou, a CVM e a B3 regulamentou, criou leis para esse tipo de operação. E mudou o nome de Client Facilitation para Operação RLP. Então, os maiores bancos do Brasil usam
fundos próprios de investimento, fundos fechados, onde eles administram o próprio dinheiro para realizar operações RLP. Vamos aos maiores fundos de cada banco. O Itaú Unibanco tem o maior fundo, OIT FinCPIE, 32 bilhões de reais em liquidez, e o Itaú é o único cotista. O banco BTG Pactual tem o fundo FinCP-LSE com 17,39 bilhões de reais líquido, e o banco também é o único cotista. Santander tem o FI Diamantina Multimercado CPIE com 6,94 bilhões de reais em liquidez, e o Santander também é o único cotista. O maior fundo do Banco Bradesco, autorizado a fazer RLP, se chama FinCPIE Pioneiro, conta com 2,94 bilhões de liquidez e um cotista, o próprio Banco Bradesco. Já no caso da XP, o maior fundo deles autorizado a fazer RLP se chama Glaudius FinCPIE. Tem 5,61 bilhões de liquidez e a XP é a única cotista. Ai, Daniel, não entendi nada. O único cotista quer dizer que o fundo é fechado. Ele só administra o próprio dinheiro do banco, ok? E quanto dinheiro o banco ganha? Nos últimos 12 meses, o Itaú teve um retorno de 19,63%. BTG Pactual, negativo 0,85%. Santander, positivo 11,01%. Banco Bradesco, negativo 21,44%. XP Investimentos, positivo 120,30%. Todos eles apenas nos últimos 12 meses. Uma coisa mais interessante vai acontecer se você aumentar o campo de visão para 9 anos, do dia 16 de fevereiro de 2016 até 16 de março de 2025. A rentabilidade de cada um foi: o fundo do Itaú Unibanco, 70,11%. Do BTG Pactual, 48,12%. Do Santander Brasil, 115,33%. Do Banco Bradesco, negativo 96,64%. XP Investimentos, positivo 34.606,49%. Estratosférico, hein? A consistência. Itaú, maior retorno, 113%. Menor retorno, negativo 38,83%. Meses negativos, 87%. Meses positivos, 113%. BTG, maior retorno, 36,07%. Menor retorno, menos 33,48%. Meses negativos, 75%. Meses positivos, 108%. Banco Santander Brasil, maior retorno, 5,99%. Menor retorno, negativo, 10,49%. Meses negativos, 18%. Meses positivos, 132%. Banco Bradesco, maior retorno, 22,10%. Menor retorno, negativo, 97,33%. Meses negativos, 67%. Meses positivos, 174%. XP Investimentos, maior retorno, 115,67% no mês. Menor retorno, negativo 0,30%. Meses negativos, 1. Meses positivos, 109. Para você entender, na vida real funcionaria assim. No fundo do Itaú, cada R$1 se transformou em 1,70. Então 50 mil se transformaria em R$ 85.054,99. No fundo do BTG Pactual, cada R$1 se transformou em R$1,48. Então 50 mil reais se transformaria em R$ 74.059,99. Já no fundo da XP, cada R$1 se transformou em R$ 347,06. Aí, nesse tipo de investimento, é que você sairia do R$0 e ficaria multimilionário. Isso aí sim. 50 mil reais se transformaram em 17 milhões. R$ 353.245. O relatório da Grizzly, inclusive, compara exatamente esses fundos fechados com um único cotista. Os concorrentes brasileiros com fundos RLP incluem gigantes regionais da indústria como BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco Bradesco e Banco Santander Brasil, que tem base de receita e recursos, cada um cerca de 10 a 30 vezes superiores aos da XP. Se uma estratégia não fraudulenta pode fornecer níveis de Glaudius de retorno sobre a liquidez brasileira, por que os gigantes não copiaram essa estratégia? Por que os outros participantes não estão se movimentando para participar dessa ação altamente lucrativa? Suspeito. Olha, eu sei que vocês não estão entendendo o que eu tô dizendo, tá? E tudo bem, não tem problema, mas a questão é... Isso tudo era lícito? Alguns ainda talvez queiram continuar acreditando no impossível. Tá tudo bem. Direito seu, dinheiro seu.
Mas você também tem que saber por quê que a Grizzly não acredita no impossível. O melhor fundo do mundo, da Renascença, se chama Medallion. Literalmente, os melhores matemáticos do mundo se juntaram e eles administram só o próprio dinheiro. Estão fechados desde 1993. E eles têm 39,1% de retorno ao ano. Renaissance Technologies is the most profitable hedge fund in history. This is probably the single most successful hedge fund in the history of the industry in terms of its performance record. Right, so you got to remember he charges a lot, but before fees, 66% on average since 1988. E os traders da XP Investimentos que não estão nem investindo o próprio dinheiro, estão investindo o dinheiro da empresa, tem 93% de retorno ao ano. A gente atua na ineficiência do mercado. O mercado de investimentos tradicional, ele é um mercado ineficiente. E como a gente atua com muita intensidade no mercado ineficiente, o resultado acabou sendo exponencial. Por que e como que os funcionários da XP lucram 93% ao ano administrando o dinheiro da empresa? Realmente isso daí começa a ficar suspeito, porque todo mundo que quer investir de forma séria, não quer ficar fazendo operação vendida toda hora e apostar que o mercado vai subir, vai descer, a galera sabe que os lucros reais tendem a ser muito menores do que as pessoas que querem fazer alarde por aí dizem. Tanto que quando você começa a investir, se você começa com pouco dinheiro, é até frustrante, porque o retorno ele é quase imperceptível. Porque na bolsa de valores, no mercado de investimentos Surface, geralmente os investimentos sólidos são os que são mais previsíveis e por serem previsíveis dão os menores retornos. Para você ter esses retornos estratosféricos, ou é mentira, ou você está fazendo uma operação que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Na XP, a gente sempre procura formas de fazer o impossível para o cliente. A XP Investimentos entrou em contato comigo, falou assim, cara, olha só, a gente tem uma oportunidade. Eu gostaria de trazer um assessor aqui para conversar com você. O foco do assessor é exclusivamente no cliente. O único objetivo dele é prestar uma assessoria 100% alinhada aos interesses do cliente. Conversamos ali, o cara, pô, o que tu faz da vida? Eu falei, pô, eu tenho um canal de videogame. O cara, pô, eu também gosto de videogame, não sei o que lá. É um relacionamento de confiança construído no longo prazo e ambos com o mesmo objetivo. Eu me sinto parte da família do meu cliente. Eu falei, pô, esse cara é meu amigo, filho. Esse cara tá aqui, ó. E é através da nossa assessoria que a gente acorda todos os dias com a missão de fazer o brasileiro investir melhor. Daniel, Entendi. Mas o Itaú é o maior banco da América Latina e eles acreditam no impossível, viu? A XP faz parte do Itaú. Fazia. A XP não faz mais parte do Itaú. Em 2017, o Itaú comprou 49,9% da XP. A operação com o Itaú, ela foi super emblemática, sem dúvida nenhuma, mas ela marca um momento nosso onde a gente talvez esteja saindo da adolescência e esteja começando a fase adulta nossa, né? Pensa comigo, uma empresa brasileira tem traders e funcionários que conseguem fazer trading e operações na bolsa, superando o melhor departamento de matemática do mundo. O Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, não ia ficar fora disso, né? Então, além deles comprarem 49,9%, eles poderiam adquirir quase 100%. O contrato dizia que o Itaú tinha direito de adquirir mais 12,5% em 2020 e em 2022 adquirir mais 12,5%, chegando a ser dono de quase 75%. Sim. Só que o Itaú não comprou mais nada depois da primeira compra. Parece que o Itaú se arrependeu. Porque no dia 31 de dezembro de 2024, a participação acionária do Itaú caiu para zero, marcando sua saída do quadro de acionistas da XP Investimentos. Se o banco mais rico da América Latina, isso aí, hein? Acreditava no impossível, parou de acreditar, por que eu não vou acreditar? A Daniel, o Banco Itaú falou que recomenda. E o Banco Itaú só sabe ganhar dinheiro. Itaú não perde nunca. Quem perde dinheiro é a gente. Semestre após semestre aí, lucros, não faturamento, lucros bilionários. Então, assim, se o Itaú fez esse movimento aí, pode ser que tenha algum caroço aí que a gente não tá vendo. Comprar ações da XP, claro que recomenda. Se eles estão vendendo, alguém tem que comprar. Ai, Daniel, mas eles falaram que recomendava depois de ter vendido. Beleza, lindo. Eles não confiam em comprar ações da XP com o próprio dinheiro, mas mandam você comprar com o seu. Será que o Itaú sabia
de alguma coisa errada? Se sabia ou não, agora já era. 72 dias depois do Itaú Unibanco vender completamente a sua participação acionária e se desvincular do Grupo XP, a investigação da Grizzly vai a público dizendo, abre aspas, o esquema Ponzi do COI. Ai, Daniel, o que é COI? Esquema Ponzi, ele já deve ter falado aí no vídeo, vai falar mais, é pirâmide, tá, gente? Toda vez que você ouvir aí no jornal, esquema Ponzi é pirâmide, porque o sobrenome do cara que começou a fazer esquema de pirâmide, o sobrenome dele era Ponzi. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas é isso. Imagine que o COI, ou Certificado de Operações Estruturadas, é um veículo que dá acesso a diferentes tipos de ativos. Assim, por meio dele, você pode obter, por exemplo, retornos na Bolsa Americana ou na Bolsa Europeia, sem precisar investir diretamente nesses mercados. Por exemplo, você pode comprar um COI em que você ganha se a Bolsa Americana subir, mas não perde se ela cair. Ou seja, você pode ter um retorno de renda variável com a segurança da renda fixa. Maravilha. Inclusive, perfeito, hein? A XP, respondendo a Grizzly, falou o seguinte: em 2024, a XP participou com 8,5 bilhões, representando 23% do market share. Que isso, Daniel? A cada 4 COIs vendidos aqui no Brasil, um foi vendido pela XP. Vamos ver a opinião de quem comprou o COIs? Os 15 milhões seriam aplicados em certificado de operações estruturadas, COI. Cara, COI, certificado de operação estruturada, ele é feito para enganar o cliente e dá muita comissão, tanto para o banco quanto para agente autônomo, para corretor. Esse aqui é o tigrinho do mercado financeiro. E é um produto que, se o assessor conseguir encaixar lá, ele vai ganhar uma baita grana. Só que pro cliente, na maioria das vezes, 99% dos casos, o COI é uma porcaria. Você vai perder dinheiro. Agora, sabe por que vende-se tanto COI? Porque a comissão é alta. Então, não importa se você ganha dinheiro ou perde dinheiro. Então o assessor que vendeu lá pro Rodrigo Baltar, provavelmente ele meteu essa daí, hein? Realmente, eles ganham dinheiro independente disso. COI dá muita comissão. O assessor de investimentos, ele não precisa indicar nenhum produto que ele não acredita. O cliente não precisa pagar nada para ter à disposição o serviço de assessoria. Ele é completamente sem custo. Você acha que está sendo atendido de graça, mas na prática o cara tá enfiando um COI desse tamanho na sua bunda. Se ele não tá te cobrando nada, o produto é você. O assessor, ele ganha um pedaço daquilo que a corretora ganha. Então, se você vai investir num produto financeiro ruim, não importa. O que importa para ele é o tamanho da comissão dele. Cada portfólio que a gente desenha, cada solução, cada produto é pensado exatamente para aquele cliente, para aquela família. E aí o trouxa é você que compra. Eu tenho amigos que trabalharam na XP e um deles, inclusive, me mandou essa tabela aqui. Premiação anual promovida pela XP para reconhecer os top 15. Deixa eu ver. Renda fixa. Produtos estruturados. Tá tudo em porcentagem. Escritórios mais performáticos. Aí tem lá, COI. O que os banqueiros realmente pensam quando eles vendem um COI é: como é bom colocar o dinheiro de mais um trouxa para trabalhar para o meu banco. Eu nunca vi um cliente satisfeito por ter COI. As únicas pessoas que eu já vi defendendo COI são aquelas que ganham dinheiro com isso. Tem clientes que vieram de outra assessoria para mim, que tem COI na carteira e tá tendo lucro. Aí eu falo assim: poxa, é um investimento ruim. Poxa, não é tão ruim assim não, porque eu tenho garantido meu dinheiro investido. Se o escritor colocar o print, eu já peguei carteiras de escritórios conhecidos, eu não vou falar o nome, quase 50% de COI. Vocês têm noção do que é isso? Daí é estupro de vulnerável. Agora é engraçado que a XP nasceu com um argumento tirando os clientes dos bancos, porque os bancos vendiam produtos ruins para os clientes. E aí, quando ela cresceu, que ela começou a fazer a mesma coisa que todos os bancos fazem. Então, a primeira pergunta que você tem que responder para saber se o investimento é bom ou ruim é o seguinte: o seu dinheiro vai estar segurado? Seguro, Daniel? Como assim? O FGC. Eu não sei o que é. Simples. FGC, seguro. Se o banco quebrar, o FGC é um seguro que garante que você vai receber o dinheiro investido com 250 mil. Na conta corrente. Em caso de quebra, você recebe de volta até 250 mil reais. No site oficial, a XP falou: nosso COI tem a segurança da renda fixa. Google, Fundo Garantidor de Créditos, que é o seguro, cobre COI? Não. Os COIs representam uma alternativa de captação de recurso para os bancos. Então, quando você comprou, o FGC entende que você decidiu por sua conta e por seu próprio risco emprestar o seu dinheiro para o banco. É uma aventura você querer fazer investimento sem saber de nada, sem ter estudado antes, porque não tem jeito, gente. O mundo funciona assim. Dificilmente uma pessoa que trabalha num lugar como a XP vai
vai querer te ajudar de forma incondicional, a pessoa tá ganhando algo para fazer isso, não tem o que fazer. Então, se você for investir, pesquise. Eu vou comprar CDB, que é um recurso que você compra lá do banco pra você emprestar dinheiro pro banco, que é segurado até pelo FGC, se eu não me engano. Eu vou comprar aqui uns títulos do governo e tal, que ele é seguro, eles vão me devolver o dinheiro depois. Beleza, só que aí que tá. Estude. Não fique à mercê do gerente do seu banco, não fique à mercê do papinho do cara da corretora, porque todo mundo tá ganhando uma comissão, todo mundo quer que você feche um negócio para ganhar a sua comissão, seja no mercado imobiliário, seja no mercado de investimentos, qualquer lugar que tenha essa assessoria. A pessoa não está só te ajudando porque ela é sua amiga, ela está te ajudando porque ela vai ganhar dinheiro com você. Se o banco devedor quebrar, não tem seguro. Daniel, mas o COI tem contrato, o banco tem que investir meu dinheiro na renda fixa. Na verdade, não. Inclusive, se o banco investir o seu dinheiro exatamente do jeito que está no contrato, não tem como ele te pagar. Vou te mostrar por quê. Abre aspas. Fontes internas nos disseram que os vendedores recebem 5% do valor nominal de um COI como comissão, e a margem de lucro interna média após todos os custos para a XP é de cerca de 4%. Aí chega o assessor e fala assim, olha, tem um produto maravilhoso para você aqui. 100% do capital investido, que a bolsa subir é seu. Se ela ficar negativa, você tem seu dinheiro de volta a qualquer momento. Isso é COI, pessoal. Um certificado de operações estruturadas que vai te dar garantia 100% do patrimônio. Mas isso não existe, pô. Não tem como ser só o ganha-ganha, não tem como, é impossível. Você vai perder dinheiro de algum jeito, seja a porcentagem que o assessor vai receber, não, isso não existe. Isso o assessor tem que te explicar. É um investimento como outro qualquer. Essas perguntas você tem que fazer. Senão, poxa, aí a culpa é até sua. Poxa, que não estuda, pelo menos não. Olha o estudo. COI é roubada. Os pesquisadores apontam que 252 de 284 COIs tinham potencial de lucro menor do que títulos públicos. E existe algum motivo? Que é o que eu falei pra vocês, que título público é 100% garantido. Vocês não vão perder dinheiro. Só perde dinheiro se o país falir da noite pro dia e acabar. Mas é bem difícil acontecer, então... Para você fazer um investimento arriscado, mas com o qual deve ganhar algo parecido com o que receberia se deixasse o dinheiro quietinho na poupança? Que porra é essa, cara? O que é essa porra? Eu não sei até agora. Eu não sei, eu não entendi. É uma operação completamente doida que eu não entendi. Ele não é... Pô, o que fizeram com esse cara aí, eu já acompanhei ele há muito tempo, o Baltar, foi sacanagem mesmo, porque... Tudo bem, não interessa se... a XP é das top aqui do Brasil... Acho que ele investiu 100 mil reais nessa operação aí. E, cara, que loucura, hein? Tudo bem, ele devia... É igual eu tô falando pra vocês. Ele devia ter estudado antes. Talvez, mas geralmente quando a gente compra algo de uma marca que a gente confia, que a gente já tá acostumada, a gente compra de olho fechado, a gente não fica perguntando. E a XP deveria ser uma dessas marcas aí que a gente confia. Obrigado a saber, ele tá pagando pra XP pra eles ofertarem bons produtos pra ele ou só gerirem a carteira dele. Agora, exato. O que eu não consigo entender é como uma empresa que trabalha com investimento, ela é gananciosa a ponto de passar os clientes para trás para ganhar mais dinheiro, porque uma hora você vai estourar. 100 mil, um ano, 9%. Quando você investe em COI, o assessor, funcionário, chama como quiser, ele recebe 5% de comissão. A corretora XP recebe 4%. E tem os custos, né? Burocracia, estrutura, energia, o menor custo, 1%. 10% do seu dinheiro é comissão e custos. Então, seus 100 mil se transformaram em 90 mil. Se o seu dinheiro for investido do jeitinho que está no contrato, no final de um ano, seus 90 mil vão se tornar 99 mil reais. Ou seja, eles não vão ter o dinheiro para te pagar. Daniel, mas se o produto é tão ruim, tão arriscado, por que a XP gosta tanto de vender ele? A questão é a seguinte, a maior parte das soluções que os clientes precisam não trazem uma boa remuneração para o assessor de investimentos. Só que as soluções simples não remuneram muito bem o assessor, a não ser que ele coloque produtos. Porque é um investimento seguro, previsível, normalmente de longo prazo, ou seja, para resgatar vai demorar 3, 5 anos. Então, para quem está vendendo aquele produto... O cliente que, digamos assim, não é muito o que o cliente precisa. Você sabe por quê. Quando você pede dinheiro emprestado pro banco e o banco aceita o empréstimo, o dinheiro vai para onde? Para sua conta, certo? Ao chegar lá, o banco vai fiscalizar com o que você vai gastar? Não.
Se você quiser comprar casa, carro, reformar o seu imóvel, investir no seu negócio, o banco não tá nem aí, ele não vai fiscalizar. O COI funciona na mesma lógica, só que invertido. Na prática, o COI é o único jeito do banco brasileiro pegar o dinheiro emprestado de pessoas comuns, sem precisar oferecer nenhum seguro. Que é diferente de um CDB, que o CDB, o banco privado pedindo dinheiro para as pessoas, como se fosse títulos públicos do governo, só que o CDB tá dentro da modalidade de investimento ali que precisa ser fiscalizado, configurado, então a chance de dar merda é bem menor. Garantia adicional. E aí, por consequência, quando você começa a mexer no bolso dos clientes, ele começa a perceber que aquela aplicação que ele tinha como sendo sonho de consumo não é mais aquilo. Isso começa a incomodar ele começa a ter que mudar o comportamento que ele tinha. A consciência vem do bolso, vem do então, bolso. né? Pô, vem do bolso, então... Ah, Daniel, mas tá tudo bem. A XP não é um banco, ela é uma corretora. Errado novamente, a XP tem um banco. O Banco XP pode emitir o COI. Quando você compra um COI do Banco XP, o banco incorpora o dinheiro seu, que agora foi emprestado. E esse dinheiro vira patrimônio do banco. O banco tem o direito de colocar esse dinheiro em um fundo de investimentos próprio, como o Glaudius, por exemplo. Foi isso que a investigação da Grizzly disse. O segredo da lucratividade da Glaudius é que ela registra entradas de caixa de produtos COI como lucros. O negócio não está crescendo por si só, ele está crescendo porque a XP continua capturando mais investidores brasileiros para o fundo. Aí é duro. Este esquema, obviamente, introduz riscos enormes aos investidores de XP e COI. Isso significa que as enormes saídas de capital da Glaudius e da Coliseu para a XP são efetivamente provenientes de investimento de clientes e não de lucros operacionais ou ganhos comerciais. A XP retirou valor equivalente a 27 bilhões,66 reais do Glaudius de 2020 a 2024 e do Coliseu de 2021 a 2024. Durante esse período, o lucro líquido corporativo da XP foi de apenas 17,52 bilhões. Sem receber dinheiro desses dois fundos, a XP teria um lucro líquido acumulado negativo nos últimos anos. Mas depois de tudo isso, Daniel, eu não entendi o seguinte. A XP tá ou não fazendo alguma coisa errada? Fato número 1. A Grizzly não conseguiu provar que a XP é um esquema de pirâmide, tá? Fato número 2. A Grizzly conseguiu trazer à tona um monte de problemas grandes que estavam debaixo do tapete. Que doideira, rapaziada. Procurada pelo Metrópolis, a XP Investimentos afirmou, por meio de nota, que segue rigorosamente a regulação e preza pela absoluta transparência nas condições e prazos dos seus produtos de investimentos. A matéria acusa os assessores de investimentos de terem oferecido produtos que estejam desalinhados com o perfil dos investidores, com promessas aí de ganhos superiores. Esse perfil dos investidores, pessoal, como é que ele funciona? O perfil do investidor é basicamente o tipo de produto que aquela pessoa está pensando em adquirir de acordo com os objetivos pessoais dela. Se a pessoa está investindo para comprar uma casa daqui a 5 anos, aí tem que ser um tipo de investimento. Se a pessoa quer comprar um carro daqui a 3 anos, aí é outro tipo de investimento que a instituição pode recomendar. Se ela quer dinheiro para aposentar, aí já é uma dinâmica totalmente diferente, de extremo longo prazo, 30 a 40 anos. Então, o perfil do investidor é basicamente esse. A instituição entender o porquê que o investidor está fazendo aquela aplicação e, na teoria, deveria se aplicar, a instituição deveria levar isso em conta e oferecer produtos, né, seguros, ou que pelo menos o cliente saiba do risco que ele tenha para poder dar andamento aí nos investimentos. O empresário, ele diz ter sido induzido ao erro pelos corretores para que eles lucrassem sobre o seu patrimônio. Prática de fraude conhecida como churning. Realmente, a gente tem isso, e que, se for caracterizado realmente que foi churning, vai dar ruim para a XP. Churn, inclusive, é considerado um crime contra o sistema financeiro nacional e os profissionais podem ser punidos criminalmente se isso for comprovado. O que é churn? É uma operação fraudulenta. É quando você, profissional, induz o seu cliente ao erro e cada vez que ele compra, vende, esse cliente paga muita corretagem e o assessor é bem remunerado porque ele recebe um percentual dessas corretagens. Corretagem é a taxa da corretora para poder transacionar os investimentos. E em troca, eu peguei 3 anos num chiqueiro em Nevada de que eu nunca tinha ouvido falar.
Como meu pai tinha dito, um dia a casa vai cair. Nós precisamos falar de churning. Para acontecer um crime contra o sistema financeiro, um crime financeiro de churning, precisamos de 3 fatores. Primeiro, o assessor tem que ter controle da carteira. Aí eles me apresentaram a pessoa, responsável pela XP Europa para me atender, que fala português. Ele me falou, não, mas você não precisa ficar preocupada, cuida da tua vida, das tuas filhas, fica tranquilo, você traz o dinheiro aqui, nós vamos cuidar para você. Ou seja, não há clareza e muito... 16 milhões de reais. Pesado. Muito mais, toma atitude por você. Por quê? Porque eles tinham total domínio dessa estrutura que eles criaram em outro país. Segundo, negociações excessivas. Aí quando eu falei, vocês não vão mandar? Quando mandou que eu olhei o status, eu falei, que isso? Eu falei, eu mandei muito mais dinheiro, cadê? Calma, amiga, calma o quê? Não, se você traz mais dinheiro do Brasil... nós fazemos outra operação e vamos recuperar. Terceiro, comissões excessivas. Investidores da XP Investimentos acionaram a justiça acusando a maior corretora do país de promover práticas abusivas que levaram a prejuízos milionários em aplicações financeiras. Há um caso no qual o cliente afirma que somente as taxas de corretagem cobradas ultrapassaram o seu patrimônio de 20 milhões de reais. Nossa, já o empresário Caraca. Márcio Santos relata ter investido 10 milhões e perdido metade do valor com a XP. Somente as taxas de corretagem da operação que levou o prejuízo chegam a 2,1 milhões de reais. O que é controle, Daniel? A lei fala que a partir do momento que você não entende e o seu assessor entende, ele tem o controle. Ou, se o seu assessor é um parente, tem um relacionamento muito próximo com você, ele também tem o controle. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Ao que tá aparecendo aqui, o assessor, ele mandou isso aqui pro pai dele e ele recebeu essa mensagem aqui, ó. Tenta mandar pelo seu hub o termo do COI e o de sabe fazer. É uma coisa que o cara não sabia nem fazer ainda. Aceitei os termos, ele respondeu, mas a ordem não foi. É como se ele mesmo tivesse mandado e aceitando como se fosse o pai, pelo dispositivo ali, pelo celular do pai, enfim. Para isso acontecer, só mesmo o assessor sendo alguém muito próximo do cliente, o filho aqui no caso. E o que a XP Investimentos falou sobre essa história? Ai, vamos ver, A corretora diz que investidor mente descaradamente. Ok, o Gabriel e o pai dele estão mentindo, tá? Só que para ter churning, além do corretor ter o controle, tem que ter movimentações excessivas e comissões excessivas. Isso aconteceu no caso do músico Célio. O músico Célio Carvalho afirma no processo ali na justiça que, seguindo orientações da XP, ele foi conduzido a oferecer todo o seu patrimônio em garantia de operações no mercado financeiro. Ele disse que o valor das operações alavancadas feitas pelo assessor chegou a 1,1 bilhão, o equivalente a 56 vezes o patrimônio dele, que era em torno de 20 milhões. Foram 20 milhões de reais em comissões. Só que como esse crime, churning, é um crime financeiro, é uma coisa que não é conhecida pelos brasileiros, na hora de protocolar corretamente a ação judicial, poucas pessoas entendem sobre o assunto. Inclusive, eu encontrei até agora só um caso que a XP foi condenada a ter que ressarcir o cliente. A notícia: investidor perde todo o dinheiro aplicado e CVM manda a XP ressarci-lo. A XP afirma que a decisão abre precedente ruim para o mercado, trazendo insegurança jurídica. Por isso a empresa já entrou com recurso na CVM. Ou seja, eu não posso devolver de uma pessoa, porque se eu devolver de um, eu vou ter que devolver de todos. E aí lascou, Isso é jurisprudência, viu, pessoal? Mas se você olhar de perto os processos que estão sendo movidos contra a XP por pessoas que perderam todo o dinheiro que elas tinham, dá para identificar claramente que os assessores, na maioria das vezes, tinham controle da carteira. E o dinheiro, na maioria das vezes, foi perdido porque foram muitas operações e muitas comissões. E a pior coisa disso é que esse dinheiro, independente se foi dinheiro de herança, se a pessoa construiu, é o dinheiro da vida de alguém que foi pro ralo porque um assessor ou alguns assessores gananciosos fizeram o cliente topar uma operação totalmente arriscada, que na pior das hipóteses eles já iam ganhar a comissão, então
E aí é aquela coisa, né? Pode ser que isso vire uma briga de gato contra gato, porque a XP ela pode acabar falando, mas eu não tinha o conhecimento da operação desse assessor, porque muitas corretoras trabalham com assessoria independente. Ela contrata um assessor de fora e não é nem CLT, às vezes é contrato mesmo, como se uma empresa estivesse trabalhando para outra empresa. E aí, se o ponto escalar muito, eles podem começar a alegar esse tipo de coisa, caso realmente seja comprovado tudo isso que está acontecendo, que pelo visto não tem muito o que não provar, e aí vai seguir o jogo, e quem perde geralmente é quem eles deveriam mais proteger, né, que é o próprio cliente deles. O Márcio Barbeiro, por exemplo, perdeu 31 milhões de reais. Abre aspas. A defesa da Downwind mostra, por exemplo, conversa de WhatsApp entre cliente e assessor. Ao menos de acordo com as evidências apresentadas, o assessor vinculado à XP agia como se a operação não embutisse grande risco. Em um dos diálogos, Thiago responde com um joinha uma pergunta sobre empréstimos bancários serem quitados com recursos dos COIs. Quando questionado sobre o desfalque de 5 milhões de reais da conta corrente da cliente, o assessor comunica que está em uma reuniãozinha. Thiago chega a garantir que o cliente não perderia tudo e diz que faria um gráfico, ou pensaria em alguma forma de explicar o cenário. E o que a XP falou sobre esse caso? Procurada, a XP não quis se manifestar. Nos autos do processo, a empresa diz que a ação da Downwind é inepta por partir de falsa narrativa. Ou seja, a mesma coisa que eles falaram da Grizzly, fake news, a mesma coisa que eles falaram de todos os clientes, mentiras. Tá todo mundo mentindo. Quando usa uma resposta para tudo, quer dizer que ou eles não têm resposta, que é o mais óbvio, ou que eles só não querem admitir, né? Então, só que nesse processo específico a XP vai além. Por fim, em sua manifestação, a XP diz que em caso da justiça reconhecer os pedidos da cliente como procedentes, o simples fato de ter atuado como assessor de investimentos vinculado à XP não permite concluir que ela seja responsável por todos os atos imputados ao senhor Thiago, diz a defesa. Ou seja, a XP falou, a cliente mente, mas se tiverem falando a verdade, a culpa não é minha, a culpa é do meu funcionário. Eu não vi esse vídeo, mas essa conclusão, quando você para pra pensar, é meio óbvia, né? Aí na questão eles estão começando a briga de gato contra gato aí. Não, é meu assessor, não sou eu, é empresa trabalhando pra empresa e tal. Mas de quem é a culpa de verdade? Vamos deixar os ex-funcionários da XP responder isso para nós. Eu atuava como assessora de investimentos vinculada à XP Investimentos. Por que eu deixei de ser assessor de investimentos da XP? Por que eu saí da assessoria de investimentos da XP? Infelizmente, muitos assessores olham só para o próprio bolso e isso vai gerando essa má fama no mercado. Talvez eu não ter passado na entrevista de estágio na XP não tenha sido uma ideia. Que loucura, rapaziada, que loucura. Você entra numa corretora, o que eles querem é que você fique ligando para conseguir o máximo de cliente possível. Quanto mais eu estudava mercado financeiro, mais eu percebia que a maioria das carteiras dos investidores minhas e dos meus colegas, elas não faziam sentido. Por que toda carteira de cliente tem que ter de 5 a 10% em COIs? Por que a gente precisaria vender aquelas carteiras automáticas, cobrando uma corretagem muito mais alta? Tem muito assessor que na hora que ele vê que conseguiu a confiança do cliente, ele começa a colocar aqueles produtos que para o cliente não é tão bom assim. Então isso era uma coisa que me incomodava bastante. Nunca fui essa pessoa que olhava para o meu bolso primeiro em relação ao bolso do cliente, mas eu acabava levando a fama das outras pessoas que faziam isso. É só dar um aperto na tua vida financeira, você querer subir de patamar, você vai olhar para aquilo ali, cadê os clientes, cadê os produtos que ganham mais? Eu vou vender esse mês porque eu preciso ganhar mais. Ele te empurra até você precisar vender alguma coisa que você não concorda. E daí o cliente fica, digamos assim, bem chateado com o assessor. Então, procurando os culpados, a primeira coisa que a XP fez foi falar, é tudo mentira. Aí alguns provaram que é verdade. Aí a XP falou, a culpa não é minha, a culpa é dos meus funcionários. Claro que é. A culpa do Marco Antônio, 15 milhões de reais, pelo investimento feito pelo filho dele, é do filho. A culpa da Márcia ter perdido 17 milhões de reais, é claro, é dela. Eles me notificaram, falando que eu não posso ficar falando e não sei o quê. Não, eu posso ficar falando do que aconteceu comigo. Tá bom? Porque eu não acredito que eu seja a única pessoa no mundo. Se eu processar a XP, provavelmente eu vou perder. Porque a XP vai colocar ali, não, ele aceitou, explicamos, mesmo os caras não dando suporte, mesmo os caras não entrando em contato comigo, mesmo os caras não fazendo o que prometeram.
mesmo tendo conflito de interesse ali entre os caras iam ganhar. Assim, é o dinheiro de uma vida. Total. É o meu sangue, é o meu suor, é a minha aposentadoria. Pô, qual o sentido, cara? De você ter um trabalho que o teu trabalho é passar as pessoas pra trás, é ganhar apostando de... Tem que ter um sangue assim, rapaziada, abaixo de 0 pra fazer esses negócios aí, viu? Eu não conseguiria fazer metade, sinceramente. Eu acho que quem consegue, eu só fico triste. Dinheiro das pessoas. Não pode ser assim. Não pode ser jogada dessa forma leviana, não. Eles não tinham nada que me trazer aqui para essa estrutura para fazer esse negócio. Vocês têm noção de que vocês apostaram metade do patrimônio que eu juntei a minha vida inteira em troca de alguns trocados de comissão? E aí eu quero aqui convocar a XP Investimentos para que a gente pudesse pensar na nossa responsabilidade dentro desse processo. Isso tá errado. E não importa se é parente, se é pai, se é... enfim. Antes de ser seu cliente, é um indivíduo que está do lado de lá. E a responsabilidade, sim, é da XP Brasil. Será que é a culpa de vários clientes da XP, um após o outro, perderem todo o dinheiro em COIs, são dos próprios clientes? São dos funcionários? Ou será que é de alguém que sabe que o brasileiro não tem nenhum conhecimento de investimentos? Não é cultural. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece? Como não tem INSS, né, FGTS, essas coisas, lá nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países também, você meio que é estimulado a aprender a gerir o seu dinheiro muito bem desde cedo, porque quando você tiver 60, 80 anos, ninguém vai te dar dinheiro só por você existir. Esse dinheiro vai ter que ser seu e você vai ter que ter construído ele ao longo da sua vida. Então a consciência financeira da galera lá de fora é muito maior e mesmo assim acontecem situações como a do Lobo de Wall Street fala, ou então a do filme A Grande Aposta, que é um filme que eu sempre vou recomendar para vocês aqui, filmaço, que fala sobre operações subprime, né, de vender crédito vendido, enfim, operar vendido. Para ganhar dinheiro. Assim, eu acredito muito em cultura e a nossa empresa tem uma cultura, acho que o nosso país ele tem uma cultura e cultura se forma de cima e a gente sempre aprendeu que o Brasil sempre foi aquele país do jeitinho e assim, eu acho que só tendo políticos sérios e baixando uma cultura de um país sério que a gente começa a mudar esse processo. Se a XP tá cometendo churn ou não, eu não posso provar, eu não tô aqui pra provar, eu nem quero provar. Pirâmide. A Grizzly não conseguiu provar, tá? E também nem daria conta. A única coisa que a gente pode concluir disso tudo é que é impossível ter fé no impossível sem pagar muito caro por isso. Pela sua atenção, muito obrigado. Toma cuidado com o seu dinheiro. Talvez tenha outros vídeos aqui no canal que possam te interessar, mas por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau.